Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Certa feita, um rei, precisando enviar uma mensagem para uma de suas províncias, convocou um de seus súditos para servir-lhe de mensageiro. Naquela ocasião, não havia os meios de comunicação que nós temos nos tempos atuais, comunicação à distância. Então era necessário que a pessoa viajasse, se deslocasse até o local da mensagem. O súdito, muito agradecido pela honra de ter sido escolhido, aceitou a tarefa e viajou, atravessando vales, montanhas, rios e matas, enfrentando perigos, conhecendo pessoas e conhecendo novas espécies de animais. E atravessou em determinado momento, em função da dificuldade que estava enfrentando, chegou mesmo a pensar em desistir. Mas optou por insistir, porque havia momentos de frustração, momentos de dificuldade, momentos de perigo, mas havia também momentos de alegria por ter vencido determinadas barreiras, mas seguiu adiante. E até que finalmente, chegando à localidade prevista, convocou os moradores daquela localidade e para que viessem até a praça, pois ele tinha uma mensagem do rei. E ele proferiu a mensagem com muita clareza, para que todos tivessem oportunidade de compreendê-la. Percebeu ao término da sua mensagem que as pessoas praticamente não ligaram a mínima importância para aquilo que ele havia dito. Havia mesmo aqueles que de alguma forma chegavam a zombar. Outros simplesmente davam meia volta, voltava à conversação normal com aquele próximo e partiam em direção à sua casa. E ele ficou a pensar nas dificuldades que havia enfrentado para que ninguém lhe desse a atenção devida. Na realidade, não a atenção a ele que ele esperava, mas a mensagem que ele foi portador. Então retomou a sua viagem, agora de volta, passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, pelos mesmos riscos, pelos mesmos perigos, retomando a estrada, atravessando rios, atravessando montanhas, vales, matas, conheceu novas pessoas e finalmente chegou aos pés do rei. E ali o rei quis saber se ele havia conseguido passar a sua mensagem. E ele confirmou que sim. Então o rei queria saber como que foi recebida a sua mensagem pelos seus súditos. E ele informou que, infelizmente, não lhe deram a menor atenção. Não prestaram atenção naquilo que ele falava, na mensagem que o rei havia mandado. Mas acrescentou: porém, eu aprendi muito. Assim, meus irmãos, essa mensagem, de uma certa forma, funciona muito bem para todos nós que atuamos, trabalhamos nos meios espíritas, que temos os compromissos na condição de mensageiros de Deus, trazendo as mensagens de consolação, de esclarecimento. Quantos de nós que atravessamos dificuldades, lutas, porque não é simples. Muitas vezes a zombaria, muitas vezes a crítica severa com relação ao trabalho que nós desenvolvemos. Médiuns também passam por situações semelhantes. E mesmo que façam um trabalho, que desenvolvam um trabalho à altura da confiança de Deus, muitas vezes se preocupam com o que estão pensando as outras pessoas, com o que vão dizer do seu trabalho, da mensagem da qual lhe foi portador. No entanto, o importante é que nós raciocinemos. Se Deus nos confiou uma tarefa, é porque Ele sabe
que além da mensagem que seremos portadores, também teremos chance de aprendermos muito e que não valorizemos o que pensam as outras pessoas com relação à nossa tarefa, mas o nosso aprendizado. O que é que nós vamos agregar à nossa bagagem espiritual para a nossa evolução, a nossa compreensão acerca da vida? Porque Deus nos legou a oportunidade do conhecimento. E aos poucos, com contato com as outras pessoas, com contato com as forças da natureza, é que vamos nos desenvolvendo, enfrentando os perigos, as adversidades, é que nós crescemos também intelectualmente e nos sentimos fortalecidos para os outros embates. O que importa é o que nós aprendemos e o que nós sentimos. E a certeza de que cumprimos a nossa tarefa na condição de portadores de mensagens que foram direcionadas, solicitadas pelo Rei Maior. Confiemos, façamos o melhor que estiver ao nosso alcance, com paz, com serenidade, sem esperarmos aplausos. Ao contrário, sejamos humildes e dignos da tarefa que nos foi confiada. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.